Se você vê uma cadeira vazia, você precisa ocupar, se você for capaz. Não deixa que alguém, né, ocupe e que ela não te represente, que é o mesmo exemplo da caneta, tá? Quantas vezes a minha vida, a sua vida é decidida por uma caneta, por uma assinatura, né? Então, se é para ela estar na mão de quem não te representa, de quem não te defende, se capacite, ocupe espaço, sente na cadeira, pegue a caneta, tome a decisão, transforme a sua vida e a vida do próximo. Olá, bem-vindo ao nosso Na Trincheira. Esse que é um espaço sobre liderança, não apenas liderança do ponto de vista teórico, das boas intenções que os líderes têm, mas a partir da perspectiva da liderança que está na trincheira, que tem graxa debaixo da unha, como eu costumo dizer. E hoje o nosso assunto é um assunto muito importante que faz parte de todo líder, quando a gente está falando de entregar a missão e quando a gente está falando de ser líder. Todo líder precisa ter uma baita de uma capacidade de superação. Então hoje nós estamos aqui para conversar sobre superação e liderança, a importância da capacidade de superação que todo líder precisa ter, primeiro para superar a si mesmo e aí levar então o seu time a superar desafios e vencer missões, entregar missões. E a nossa convidada hoje é uma convidada super especial que tem muito a falar sobre superação. É a Maria Iraclésia. Ela é presidente da Sociedade Rural de Maringá, já está na sociedade há alguns anos. A história dela é uma história de superação. O que ela tem feito nesse órgão, nessa associação, é uma trajetória também de superação. E ela vai compartilhar conosco hoje, no nosso bate-papo, como que essa superação pode se conectar comigo, com você, no nosso dia a dia de liderança e vai trazer para a gente insights, lições a partir da própria experiência de vida dela. Muito bem-vinda, a gente está muito feliz, muito honrado mesmo com você ter aceitado o convite e eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, sobre a associação, sobre a sua trajetória, se apresentando um pouco, como que você chegou a Maringá, que acho que já é uma história também de superação. Bem-vinda, Iraclésia. Bom, em primeiro lugar, eu quero super agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco da minha jornada de vida, né? Eu sempre digo que a gente se constrói ao longo da nossa vida através das oportunidades que a vida nos apresenta todos os dias. Tive o privilégio de nascer numa família simples, mas de muita honra, de muito aconchego, de muito cuidado, né? Sou filha de produtores rurais, nascida no interior do Ceará, né? Numa propriedade rural. Morei nela até os 13 anos, mas tenho como a grande referência de vida a história dos meus pais. A minha mãe, uma sertaneja que criou os filhos, né? Junto com ela, o tempo todo dizendo que cada um de nós precisávamos buscar o conhecimento, que era o único bem que ela conseguiria deixar para a gente e que ninguém iria tirar isso, principalmente o foco dela era em cima. Nós somos em 6 irmãos, nós 4 mulheres e 2 homens, e ela dizia assim: filhas, precisam, né, viver, conhecer pessoas, casar, mas não ser dependentes, vocês precisam ter a vida de vocês, para que um dia, se vocês ficarem sozinhos, vocês poderem tocar a vida de vocês. Então tem muitas passagens assim que nos marcaram muito, né? Uma mulher muito religiosa, a minha mãe era aquela mulher que reunia os filhos para rezar, né? Católica, então fazia a gente rezar o terço e depois do terço ela dava uma boa lição de vida, né? Dizendo que a gente ser pessoas humildes não tirava da gente a oportunidade de crescer, né? Ela dava muito exemplo da questão do compartilhar o pouco que a gente tinha com as pessoas que tinham menos que a gente. Então, a minha história de vida, ela começa da formação dessa família, nas oportunidades que os meus pais nos deram, por dar essa oportunidade, principalmente de levar a gente para a escola, né? E tirar a gente do sertão, da roça em si, e levar para uma cidade. E que cada filho
do mais velho para o menor, um tinha que cuidar do outro, né? Então, a minha irmã mais velha se constituiu na minha segunda mãe, porque na cidade ela representava isso. E aí eu tive a oportunidade de fazer do quinto ao oitavo ano, que era o que a gente tinha, estudei escola municipal, estadual, e eu tenho uma fase da minha vida que a gente sabe, eu fui jogadora de vôlei, eu fiz esporte, e através do esporte eu consegui fazer o sétimo e oitavo ano numa escola particular extremamente importante em termos de formação e gratuita, né? Porque daí eu era bolsista, porque daí eu aproveitei que a minha irmã ela era professora de educação física e eu consegui chegar ao nível, como atleta, eu era considerada, da minha geração, uma mulher com um pouco mais alta, né? Para as nordestinas. E aí essa foi uma passagem que marcou muito. Como eu saí do meio rural, meu sonho de consumo era fazer medicina veterinária, né? Então, eu queria fazer o ensino médio técnico em agropecuária. Qual era o meu objetivo? Estudar, voltar para minha casa e transformar a vida dos meus pais. Porque eu falava, veja, meu pai tinha terra, não era muito, mas assim, a gente tem oportunidade de fazer um pouco mais, né? Dar um pouco mais de qualidade de vida para aquela família. E aí eu tive a oportunidade, tinham 2 escolas federais no Ceará, uma na minha cidade, Iguatu, outra em Crato, só que aí a de Iguatu não recebia mulheres. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque é algo que mudou muito a minha história de vida e que, como mulher, a minha trajetória, eu passei por muitos ambientes masculinos, né? E que o meu crescimento se deve muito a tudo isso. E aí eu fiz o teste seletivo para Crato, mas abriu vaga para Iguatu. Assim, no último minuto, eles abriram vagas para receber mulheres e eu consegui passar. Eu fui a primeira mulher a fazer técnico em agropecuária nessa escola, eram 520 vagas, passaram 4, 2 desistiram e ficou eu e uma outra menina, a gente conseguiu fazer essa formação. Na reta final, do meu estágio, né, que eu tinha que fazer o estágio fora, eu consegui um estágio na Codevasf, que é uma companhia de desenvolvimento agropecuária do Nordeste vinculado às tecnologias mais avançadas de irrigação de Israel. Então, aquele Vale do São Francisco, onde há o plantio de uvas, né, maracujá, aquele monte de projetos que tem ali, eles estavam começando. E aí eu consegui, só que daí houve uma mudança de governo, numa semana antes de eu entrar, porque qual era o meu objetivo? Eu entraria lá, através de lá eu ia para Israel, faria um curso de irrigação, voltaria, e assim, a escassez de tudo na nossa região estava relacionada à água, né? Então eu queria voltar, tirar o lençol freático, né, das nossas regiões é muito em cima, então usar água para produzir. E aí eu não consegui entrar, eu estava com a mala pronta, tipo assim, bati na porta e voltei. E esse fato, ele deu uma transformada na minha vida que tem conexão com a minha chegada aqui em Maringá. Eu tinha um tio, que era o irmão mais velho da minha mãe, que veio para o Paraná antes de Maringá ser cidade. Ela era distrito, ele veio para São Paulo, de São Paulo ele veio para São Jorge de Ivaí, que quando Maringá se tornou cidade, ele veio. E numa visita, no último ano que eu estava fazendo o curso de técnico em agropecuária, ele disse assim, perguntou muita coisa, né? E eu tinha um namorado de 3 anos, ele perguntou se eu ia casar, falei que eu não sabia, né? Perguntou qual eram os meus sonhos, aí eu fiz uma lista bem farta, né, do que eu queria, não faltava. E aí ele olhou para mim e disse assim, olha, é muito bacana, mas os seus sonhos não são compatíveis com o casamento agora, precisa amadurecer um pouco mais. Se você quiser morar numa terra de oportunidades, eu te convido a ir a Maringá. E eu te acolho na minha casa e te darei tudo que eu não consegui fazer, não consegui levar sua mãe, não consegui levar seu pai, não consegui levar seus irmãos. Você é a minha única oportunidade. E aí repetiu mais uma vez, se você quiser morar numa terra de oportunidades, eu gostaria que você fosse para Maringá. E eu vim final de 1990, eu vim a Maringá passar umas férias e fiquei. 3 meses depois, eu entrei na Sociedade Rural como estagiária do departamento pecuário, trabalhei desde o começo. Trabalhei 13 anos na Sociedade Rural em todos os departamentos.
e aprendi muito. E digo sempre que a minha maior escola de vida, ela foi a sociedade rural. Aí dentro desse processo, como que foi a minha formação profissional? Eu fui ficando, né? Então eu fui para a rural como estagiária, mas eu não, muito embora eu tenha vindo do Ceará, entendendo que se eu tivesse uma oportunidade, eu iria pegar com as duas mãos, porque o meu maior sonho era morar numa região que tivesse verde e que tivesse água, porque eu venho de uma região com dificuldade de ficar 4, 5 anos sem chover, né? A escassez de água e as dificuldades. E aí eu encontrei isso no Paraná, Maringá especificamente. E aí eu não disse para os meus pais que eu iria, né, ficar, mas a condição era, se ficasse eu teria que estudar. E aí eu queria fazer alguma coisa na área, não tinha medicina veterinária, tinha zootecnia. E aí o primeiro ano que eu fiquei em Maringá, bastante adaptação. O segundo, no terceiro ano eu falei, bom, agora para ficar, ou eu estudo, ou os meus pais me levam embora. E aí eu tive um problema familiar. O meu pai, ele perdeu a visão, né? Fez uma cirurgia, perdeu a visão. Então eu acompanhei o tratamento dele em São Paulo, mas aí a minha mãe era viva, né? Então a gente tinha quem cuidasse dele. E aí em 95, que foi o ano que eu entrei na Universidade Estadual de Maringá, minha mãe faleceu. Então eu tinha todos os motivos para voltar. Minha família disse, olha, a gente está aqui, a gente vai cuidar dele, então você segue a tua vida. E aí eu fiquei. Aí eu fiz zootecnia, depois que eu terminei a zootecnia, porque daí eu já me sentia mais adaptada. Tenho uma gratidão gigante pela sociedade rural, pelos presidentes que eu tive a oportunidade de conviver, porque eu consegui fazer zootecnia trabalhando. Eu precisava trabalhar para pagar as minhas contas, né? Então eu tinha o apoio do meu tio, mas assim, eu tinha a ciência de que eu tinha que fazer tudo isso. E aí é uma questão de sobrevivência, né? A sociedade rural é uma associação de produtores, atende, mas ela tem um ativo gigante que é a Expo Ingá. Então o evento era muito grande, desde sempre quando eu entrei lá, ele, de acordo com a época, então eu podia estudar desde que eu cumprisse alguns trabalhos específicos. E aí, assim, o resumo de tudo isso é não ter problema com o horário de dormir, ter o foco do que eu queria. Chorei muitas vezes querendo desistir, porque eu me perguntava por que eu estava fazendo aquilo. Eu poderia voltar para a casa dos meus pais, ter dificuldade, mas também conseguir fazer alguma coisa. Me adaptei muito bem a Maringá, muita dificuldade com a cultura e com o clima, porque eu sempre digo para as pessoas, quando você vai para um ambiente novo, não é as pessoas que precisam se adaptar com você, é você se adaptar ao ambiente, né? E aí as renúncias, né? Como jovem, você não tinha como ter namorado porque eu não tinha horário, né? Eu trabalhava e estudava, saía da faculdade e ia para a sociedade rural, não tinha hora de ir para casa, né? Então nunca ninguém se preocupou porque batia um cartão fora de horário. Eu tinha uma reciprocidade de um compromisso mútuo, né? Da instituição comigo. Passaram pelos 5 anos de universidade, 2 presidentes, que um abriu espaço, o outro deu continuidade, consolidado ali pela diretoria. Então eu consegui terminar a zootecnia. Depois eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na área de gestão e sanidade animal, que eu fiz pela UEL, né? Pela Universidade Estadual de Londrina, com conexão com a Universidade Estadual de Maringá. E depois eu tive a oportunidade de fazer gestão em agronegócio no Unicesumar. E por que eu falo da formação profissional? Porque fiz tudo isso com muita dificuldade. Quando eu fiz gestão em agronegócio, eu estava grávida. Eu tinha muita dificuldade de dormir. E aí, numa conversa com o Wilson Filho, ele falou para mim, Iraclésia, nós estamos abrindo o curso de gestão em agronegócio, a gente precisava de alguns profissionais para estar junto, né, para o curso, para a gente consolidar isso melhor. E aí ele falou, eu vou te oportunizar uma bolsa. E aí a gratidão, né, por tudo isso. E quanto que isso, porque a partir desse curso, eu peguei toda a minha formação técnica, zootécnica, ligado ao setor produtivo, mais diretamente. Eu sempre tive muita identificação com animais de grande porte, né? Até tentei mestrado, mas eu não tenho perfil, né? O mestrado ele requer assim, alguém mais centrado no sentido assim,
parar, estudar, pesquisar. Eu gosto de trabalhar com os dados, então eu tenho uma identificação muito grande com gestão. Foi quando eu me descobri um pouco da gestão que eu fiz da minha pós e, na sequência, um curso tecnólogo de gestão em agronegócio. E aí eu direcionei toda a minha atuação profissional para isso, né? Então, esses 13 anos de sociedade rural, em resumo, foi uma escola de vida enquanto colaborador. Todas as dificuldades que eu passei, tanto financeira, né, como de adaptação cultural e tudo mais, elas foram me construindo e foram me trazendo para sobreviver numa região diferente, mas entender que não importa onde você esteja, se você sabe, né, mesmo que você não saiba exatamente o que você quer, mas se você entender aonde você quer chegar, a gente consegue se construir. E aí você vai se moldando, tá, Rafa? Você vai se adaptando, se moldando, as oportunidades elas vão chegando, né? Então eu, para chegar na presidência da Sociedade Rural, que talvez seja um ponto importante, né, para as pessoas que nos assistem entender, eu não cheguei por acaso, eu participei de um processo eleitoral, saí depois dos 13 anos que eu trabalhei na Rural, trabalhei no Centro de Biotecnologia do Unicesumar, na implantação de um projeto do Centro de Biotecnologia, que era a reprodução animal, com mais 2 profissionais que tinham estado comigo, um orientador da zootecnia. Eu fui fazer gestão do Centro de Biotecnologia e da fazenda da instituição e do professor Wilson. E aprendi muito, porque eu tive o desafio em 2005, teve um foco de aftosa no Paraná, uma situação extremamente atípica. E eu tive que fazer digamos, eu tive que sobreviver àquilo, né? Porque era eu que conduzia, né, desde o processo quando surgiu até o abate dos animais, um evento de repercussão nacional, mas como profissional, acredito que foi da minha geração, uma das poucas que viveu, né, uma situação igual àquela, então me moldou muito. E aí teve em 2008, o fundador da Sociedade Rural, eu participei da gestão dele. Então, quando eu saí da Rural, na gestão do Dr. Neri, ele criou um grupo da Sociedade Rural Jovem. E aí eu fui convidada a participar. Então, eu, Wilson Filho, mais um grupo, Michel Felipe, né? Um grupo, a gente entrou nessa fundação da Rural Jovem. Depois eu fui convidada para a diretoria executiva na gestão do seu Joaquim, que tinha sido o fundador da Rural, tinha voltado. E em 2008 ele ia sair da instituição e teve uma eleição. E aí, assim, como é que eu participei de uma eleição? Numa conversa informal, né? Eu participei da fundação do Núcleo do Nelore, tirando o esporte vôlei. Quando eu cheguei no Paraná, eu comecei a fazer hipismo rural, porque meu pai tinha cavalo na propriedade, então a Rural tem uma escola de equitação, e através do Dr. Hélio Costa Curta, que era o presidente e também tinha cavalo, me incentivou a montar. Então eu montava cavalo. Tenho cavalo hoje como hobby, raramente consigo montar, mas é a única coisa que sabe, aquela coisa que te acalma, né? Que te centra. E aí eu participei das formações dos grupos todos, né? Através dessas provas de cavalo. E aí vai ter um novo presidente da Rural. Quem será indicado? Vai ter um bate-chapa, né? E dentro desse bate-chapa, fizemos uma reunião no Nelore, o pessoal do cavalo e o pessoal da raça Nelore, lá do núcleo. Vamos indicar uns 3, 4 nomes. Aquele que tiver maior aceitação, a gente vai trabalhar para compor um grupo único, né? Porque fortalece a entidade, junta todo mundo. E aí terminou a reunião, vamos embora. Na saída, o professor Wilson Matos olhou para o grupo e disse: olha, eu tenho uma sugestão. Eu acho que a gente deveria colocar o nome da Heraclésia para compor. Ela faz parte do núcleo, tem ligação com o cavalo. Aí todo mundo olhou entre si, a maioria eram homens, né? Eu me surpreendi, porque nunca, em momento nenhum na minha vida, passou assim, sequer um dia imaginei que chegaria numa entidade, numa associação. Esse ano a Sociedade Rural faz 45 anos. Naquela época, o fundador da entidade é quem estava no cargo, né? Mas assim, aí eu, não, vamos aí. E aí, na nossa linguagem rural, é assim, olha, a gente solta um rádio peão durante a Expo Engá e o nome que der uma boa aceitação, a gente vai trabalhar sobre isso.
E aí, qual foi a minha vantagem? Eu atendi, dentre as minhas passagens como colaboradora da Rural, eu fiz de tudo um pouco, mas eu atendi muito associado. E o quadro de sócios da Rural, em torno de 98%, naquele momento, eram todos masculinos, né? E aí, o meu nome foi o nome mais comentado. E aí, agora, o maior desafio era compor uma chapa encabeçada por mim, porque eu não era a tradição, não representava a fazendeira, né? Porque o seu Joaquim Romero Fontes fundou a Catedral, né? Ajudou a fundar a Catedral, a Cocamares, que é o sócio número 2. Tinha toda uma história com a tradição da entidade. Eu, a Maria Iraclésia, oriundo do sertão do Ceará, né? Meu ex-marido foi fundador da Sociedade Rural, e aí um grupo desses associados e já diretores fizeram um trabalho. Infelizmente, a gente não conseguiu compor uma chapa única, né? Na reta final, eu concorri com o Dr. Hélio Costa Curta, que tinha sido a pessoa que estendeu a mão, da qual eu sou muito grata, e fui para uma eleição, mas ele tinha sido presidente da Associação Comercial, presidente da Sociedade Rural já por 2 mandatos. O Dr. Hélio, assim, um empresário muito empreendedor, né? E, assim, para mim não era constrangedor, mas era desconfortável. Mas no final ele tinha uma pequena divergência com o diretor lá, que ele não queria no grupo, e a gente tinha que compor. E aí composição ela não é fácil. E eu participei. E aí quais foram os diferenciais, né? Fiz uma campanha super simples, né? 100% do associado eu liguei, inclusive os que estavam na outra chapa, né? Me colocando. Fiz um plano de trabalho para 2 anos da Sociedade Rural, né? E fui para uma eleição com o Wilson Filho de vice. Meu primeiro vice, ele era produtor rural. Produzi material, né? Minha especialidade nunca foi marketing, mas eu produzi uma fala minha muito contextualizada, quais eram as demandas que eu gostaria de atender junto com a minha diretoria. Coloquei uma foto individual de cada diretor que compôs a minha chapa e levei um plano de trabalho. Fiz um material, olha, coisa de menina, tá? Fiz um material azul com um trevo, uma folha de trevo de 4 folhas, que é rara. Aplicamos no material com uma essência do campo, diretamente da gráfica. A gráfica me entregou a aplicação daquele trevo com a essência do campo. Sinta o cheiro de mudança no ar. No verso, a gente tinha o endereço de devolver o material e mandamos para todos os sócios. Então, você recebia, mas você não recebia um material de campanha. Você recebia algo que te tirava ali um pouco, né, do formato tradicional. Aí você tirava aquele plástico, saía uma essência do campo. Aí tinha uma foto minha, uma foto dos meus vices e de todos os diretores. Por quê? Porque era uma eleição institucional. E aí, um momento que me marcou demais nesse processo foi ir no Pinga Fogo, que era o comunicador mais tradicional da cidade, eu e o Dr. Hélio. Eu fui atendida depois, né, obviamente, mas assisti a fala. E ele, altos elogios, com todas as... Sabe aquele currículo da tradição, da cidade, do que fez, né? E eu, a Maria Iraclésia. Mas Deus me deu alguns dons, e entre ele a fala, né? Eu acho que a comunicação, a gente também vai se construindo. E de segmento agro e de feira eu entendia, né, um pouco. Então ele me apertou de todas as formas e eu consegui sair de lá bem posicionada, né? Então, a partir daquele momento, eu falei, eu acho que agora eu posso fazer campanha mais tranquila. E aí fizemos, eu ganhei com um pouco mais de 80% dos votos válidos, né? E um fato muito curioso, que a gente conseguiu tentar ao longo desses anos que eu já passei pela entidade, nós tínhamos uma urna para as agropecuárias e a votação das mulheres que eram associadas. Foram 28 votos, eu tirei 23 votos. E os 5 votos que eu não tirei foram das mulheres. Aí eu falei, olha, a gente precisa mudar sobre isso. Porque enquanto mulher, não é que mulher tem que votar em mulher, né? Seja numa instituição, seja na política partidária. Mulher precisa votar em quem ela se sente segura para ser representada. Então eu falei, puxa vida. E quem fez campanha contrária, para mim, foram as mulheres. Que os homens não deveriam votar numa mulher onde já se viu uma mulher estar à frente de uma entidade tradicional como a Sociedade Rural. Minha primeira entrevista
a jornalista disse assim, a senhora vai pintar o parque cor-de-rosa? Eu falei, eu vou pintar de todas as cores que represente o segmento do agronegócio. Aí encerramos o assunto e aí começamos a falar de projetos. Então, foram coisas que marcaram. Eu fiz 2 gestões na Rural, 2008, 2010, 2010, 2012. Aí nós entramos no processo, o Wilson Filho assumiu, né? Um jovem extremamente empreendedor, extremamente capaz, menos ligado ao agro, mas aprendeu muito e fez uma gestão, inclusive o processo da concessão entre o município e a sociedade rural foi renovado na gestão dele. Eu fui para o conselho da sociedade rural, né, como a mais jovem integrante, e conseguimos compor um trabalho e toda uma situação para a rural ganhar essa concessão, que a gente tem uma gratidão gigante, né, não foi um processo fácil. A sociedade rural ela foi criada para fazer a gestão do parque de exposições, né, então assim, não é uma entidade aventureira. Maringá tinha o espaço e a feira, e aí o doutor João Paulino, quando voltou à prefeitura, disse, olha, a gente precisa de uma entidade que tenha conexão com o produtor, porque o município não tem, né? Quem cria boi se conversa com o boi, quem planta soja conversa com o plantador de soja, e é relacionamento. E aí a Rural foi criada para essa finalidade. Então, assim, voltei em 2016, para a gente fazer, porque daí o professor Wilson disse, olha, a gente precisa cumprir esse processo da concessão e o país vai entrar em crise. Só que ele esqueceu de avisar, porque eu também não sabia, que a gente ia ter uma pandemia. Então eu fiz os 2 mandatos, quando foi para sair veio a pandemia. E aí é um capítulo à parte, né? Então assim, foram muitos desafios até lá. Enfim, a gente está aí continuou na entidade, fiquei um mandato tampão até terminar a pandemia, e finalizo o outro o ano que vem. Muito bem, Iraclésia. Gente, você que está nos acompanhando aí, já tivemos uma aula sobre superação, né? Ela começou falando sobre o momento lá no Ceará, é uma história de superação familiar, toda a trajetória dela até vir a Maringá, toda a trajetória profissional, a maneira como ela se colocou como presidente, né? Foi eleita como presidente da sociedade rural. Então está encharcado da palavra superação em toda a sua história. E ouvindo você, eu percebi que tem alguns elementos que compõem isso que a gente está chamando de superação, né? Primeiro, superação tem a ver com ter um sonho, superação tem a ver com saber fazer renúncias, porque você fez renúncias quando estava lá, ainda no Ceará, fez renúncias ainda estando aqui também. Também superação tem a ver com você fazer escolhas para poder aproveitar oportunidades, né? O seu tio trouxe oportunidades para você estar aqui, teve oportunidade como jogadora de vôlei, né? Para poder fazer parte lá da bolsa, isso te deu uma qualificação diferenciada lá dentro do seu contexto, foi uma oportunidade. O teu tempo na sociedade rural, né? Você também agarrou a oportunidade de poder fazer zootecnia e continuar trabalhando. Pessoas que te apoiaram, que estenderam a mão, que viabilizaram possibilidades para você. Você soube fazer escolhas na direção dessas oportunidades. E aí também ficou claro na fala dela que também precisa não apenas ter oportunidade, mas ter foco. Porque para escolher oportunidade, então eu preciso ter o foco de para onde é que eu estou indo, né? Então o sonho, capacidade de renúncia, saber dizer não, né? Saber fazer escolhas, aproveitar oportunidades, tudo isso tem a ver com superação. E talvez se a gente fosse explorar mais, né, o teu entendimento de superação, tem muito mais riqueza ainda do que você pode trazer aqui para a gente. Mas tem um aspecto muito importante que você não falou, ou se você falou não percebi, mas eu acho que você não falou, é que esse processo que fez com que você se tornasse presidente da Sociedade Rural de Maringá, não foi apenas um susto para você, né? Como assim eu? Mas foi algo muito marcante no cenário nacional, no cenário brasileiro. Porque você é a primeira mulher que se torna presidente de uma associação, de uma sociedade do agronegócio na história do nosso país, né? Então, na verdade, a gente está diante de um grande feito, de um grande marco. E na maneira como você estava fazendo a sua apresentação,
Você falou, né? Poxa, eu era mulher, um ambiente masculino, né? As mulheres não votaram em mim. Então, parece que faz parte desse processo de superação a realidade de você ser uma mulher. E aí eu penso assim, uma mulher desbravadora de desafios, né? Para poder realizar sonhos e poder fazer história também, né? Em busca aí dos seus sonhos, da sua realização. E eu vejo assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso se conecta muito ao ambiente corporativo das empresas em geral, né? Hoje em dia, a gente fala bastante sobre diversidade, a gente fala bastante sobre vagas afirmativas que os RHs fazem, e a ideia é a gente oportunizar, né, para pessoas, né, que talvez não teriam aquela condição de estar naquele lugar pelo histórico de vida que tiveram, né? Então, vagas que são voltadas para minorias, né, para contextos sociais de vulnerabilidade até. E quando eu olho para você e para a sua história, que é uma história de superação, eu vejo você fazendo um grande feito, apesar de não ter, né, oportunidade pelo fato de você ser mulher, mas pelo fato de você ser a Iraclésia, né, com o empenho que você tinha, com o trabalho que você tinha, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para a gente, nessas perspectivas de liderança na trincheira que a gente tem aqui no nosso bate-papo, como é para você esse conceito de diversidade, né? De equidade, de inclusão, de estar presente porque você é mulher, ou de estar presente porque você tem qualificações para isso, porque você tem empenho para isso, você tem dedicação para isso. Como é que você entende esse limite ou esse limiar entre vou contratar a Iraclésia porque ela é mulher ou vou contratar a Iraclésia porque ela é a Iraclésia e que bom que ela é mulher porque ela pode então compor aqui com uma perspectiva diferente para a gente, sabe? Queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre diversidade na perspectiva de superação. Bom, eu acho que a minha história de vida, ela está muito... eu acho que eu vou falar um pouquinho, né? Daí você pode explorar perguntando um pouco mais. O que acontece na maioria das vezes, né? A gente vai, segue, e a gente se depara com desafios todos os dias, né? Qualquer pessoa, independentemente da idade, do que ela faça, a gente acorda e a gente já enfrenta os desafios da vida. E aí você tem que fazer escolhas, né? Então, assim, o que eu poderia ter feito, ido pela comodidade daquilo que era mais fácil, né? Porque quando eu vim e decidi ficar no Paraná, o que mais me doía não era só a dificuldade do frio, né? Da cultura, principalmente a alimentação, a forma de falar. A gente é diferente. Hoje eu estou totalmente inserida, né? Sou uma paranaense, ganhei agora recentemente o título, né, de cidadã do Paraná, né? Mas assim, eu me sinto inserida por esses anos todos, né, que eu estou aqui. Mas o que poderia ter acontecido, o que acontece na maioria das vezes, é você no primeiro obstáculo, você recua um pouco, no segundo mais ou menos, no quinto, 10º, né, você desiste, porque não é fácil, né, não é fácil. E aí eu poderia me lamentar, porque não vou entrar, ou não vou fazer alguma coisa, porque sou nordestina. Eu sou nordestina, né? Ainda por cima sou mulher, sou uma pessoa simples, não sou rica, não tenho berço, né? E a minha mãe dizia, olha, vocês não nasceram de berço, mas nasceram de rei, mas tem que aprender a ser educadinha, né? Então, assim, eu poderia me lamentar, né? Exatamente por fazer parte de uma minoria, porque nordestino, de uma maneira geral, hoje isso mudou muito, né? Mas nordestino é como se assim, não, gente, maiores escritores são nordestinos têm muita coisa boa, inclusive eu, tá? Mas sou mulher, poxa vida, mas como mulher, eu não vou sentar na mesa, né? Por exemplo, a presidência da sociedade rural é um dos aspectos, assim, que mais me chama a atenção, assim, como eu conquistei, porque eu nunca o desejei, é diferente. Se eu tivesse desejado, eu teria focado e chegado lá. Ela aconteceu.
por as coisas todas que aconteceram na minha vida e que me levaram a me colocar para ser uma das pessoas de escolha. Sim. Né? Comprometimento de história, de procedimento, da maneira como você fazia o seu trabalho, que foi colocando você. Exatamente. O associado, ele sabia que o que eu estava falando eu entregava porque, como funcionário, eu entreguei para ele. Então, eu penso assim, o conquistar os espaços, ele não pode ser imposto, tá? E por mais que a gente queira alguma coisa, a gente precisa saber que tudo tem limite, né? Agora, o céu é o limite, né? Eu acho que a forma ética que a gente precisa encarar a vida, porque nós erramos todos os dias em alguma coisa. Se a gente identificar o erro, a gente precisa corrigir. É necessário, tá? Nunca seremos perfeitos, né? Então, assim, a gente ter esse aprendizado e conquistar. Não é porque eu sou nordestina que eu vou me lamentar porque eu não tive a oportunidade, não. Se eu for capaz, eu sento em qualquer espaço e em qualquer mesa para negociar. Então, o que foi acontecendo na minha vida, Rafa, foram as oportunidades, os anjos que apareceram. Eu sempre digo, todos nós temos anjos na vida, que muitas vezes são anjos conhecidos e muitos não são. E quando eu falo de anjos, elas são pessoas. Quantas pessoas nos ajudam no dia a dia e que muitas vezes a gente nem encontra, né, ou às vezes não encontra nunca mais, ou quanta uma pessoa fez uma coisa para você que mudou a tua vida, né, que transformou, foi uma oportunidade, foi um espaço, tá? E não é as pessoas sendo boazinhas com você, elas te mostrando que você é capaz. Então, quando a gente vai para o mundo corporativo, eu contrato muito, né, por conta da organização da Expo Ingá, fico com pessoas que trabalham com a gente temporários, assim, depois tornam efetivados, mas existem algumas coisas que a gente sempre observa e que eu sempre digo: lealdade, gostar do que faz e estar comprometido com a gente, tá? A gente acaba não sendo sempre, né, o líder, ele não... A bondade, o bonzinho, ele vai até um limite. Por quê? Porque a gente é levado a tomar decisões a todo momento, né? Então, e não dá, você tem que fazer o que precisa ser feito. Para eu garantir uma equipe de trabalho de todas as formas, com todos os direitos trabalhistas, com salários, né, com oportunidades, com benefícios, fazer essa equipe estar em funcionamento, há um comprometimento empresarial, institucional, do negócio que você toca, né? Então, decisões. Eu me vi em plena pandemia, com uma feira para acontecer há 36 dias, que foi adiada por 2 anos, ficamos 2 anos e meio, praticamente, sem acontecer praticamente nada, né? Com uma das situações mais adversas que eu já poderia ter passado da minha vida, né? E assim, me perguntando como sairia daquilo. E todo dia Deus mostrava um momento e uma oportunidade do desafio e uma solução para a gente sair. Então, a gente ocupar os espaços depende da gente. Sim. Tá? E as oportunidades, elas vêm. Sim. Não importa. Agora, minha relação trabalho com homem, mulher, eu tanto contrato homem como contrato mulheres. E por mais que eu tenha vivido a maior parte da minha experiência profissional, tá? Que ainda viva muito disso, o meio agro ele mudou muito. A gente pode falar um pouco sobre a inserção das mulheres nesse cenário, tá? Eu lido muito bem e os homens são extremamente parceiros. E eu não me posiciono como presidente eu fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil. Quando eu assumi a sociedade rural, a senadora Cátia Abreu, na época, assumiu a CNA, a Confederação da Agricultura, né? Da Agricultura, e assim, que é a maior entidade do agro que representa o sistema Senafa-EP, né? E assim, foi um marco também, porque ela assumiu. Para mim foi muito importante, porque ela tinha um cargo nacional de expressão voltada para o produtor rural, né? Encontrei com ela em vários eventos, em cooperativas. Depois nós tivemos uma presidente da Sociedade Rural de Astorga, de Ponta Grossa, né?
E depois a gente teve, recentemente, a presidente da Sociedade Rural Brasileira também sendo uma mulher, que é a Teca Vendramini. E aí, a partir disso, eu abri um grupo da Rural Mulher, eu tenho uma diretora executiva na Sociedade Rural, que ela ocupa o espaço, porque assim, como presidente, eu tenho que fazer a gestão do todo, né? E aí a gente tem um braço social e de outras ações que tem uma mulher que eu uso como referência, principalmente para os projetos sociais. Dou toda a atenção, todo o cuidado, a gente mantém a Sociedade Rural Jovem, então tem um jovem que tem um assento executivo para ajudar a gente nas ações ligada à motivação, porque nós temos muita dificuldade de sucessão familiar no meio rural, né? E aí, como que as mulheres do agronegócio, elas vêm se inserindo? Cresceu muito nos últimos 6, 8 anos a inserção de mulheres no segmento agro, e aí tem várias vertentes. Hoje a gente tem um Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, que acontece anualmente, que participa gente do Brasil inteiro. Ele é em São Paulo, a gente apoia esse evento, faz projetos fantásticos, né? Hoje as mulheres, por quê? Porque quando eu comecei a ver o perfil das mulheres que estão no nosso quadro de associado, as mulheres são ou filhas de produtores ou profissionais, ou mulheres que foram obrigadas, porque perdeu o marido, teve que assumir as propriedades. Então, na maioria das vezes, as mulheres do agro se inseriam no agronegócio não por vontade, né, mas pela dor. O marido morreu, fica com a propriedade. O que se espera? Que ela venda porque não saiba tocar. Então, a gente tem mudado muito essa realidade. Então, tanto as cooperativas, quanto a sociedade rural, sindicato rural, federação da agricultura, tem se trabalhado muito as capacitações mais específicas. Hoje as mulheres manejam, até porque os processos produtivos hoje, eles são mais tecnológicos, as máquinas e implementos agrícolas são todos, né, digitais, tá? Mas há os lugares que os digitais não funcionam. Dependendo, a gente, por exemplo, tem propriedades no Mato Grosso, dependendo da região que você esteja, né, você não tem conectividade. Então, a gente tem muitos desafios no campo. O campo, você espera a chuva, ela não vem, de repente chove demais, né? Então, a gente tem muitas adversidades, mas as mulheres vêm se inserindo muito. E eu acho que essa inserção, né, e a persistência. Então, hoje a mulher, ela consegue buscar informação, o uso da tecnologia ajuda muito, né? E eu, pessoalmente, não sou adepto daquela divisão homem-mulher nas relações de trabalho. Nós temos habilidades que vocês não têm e vocês têm habilidades que nós não temos. Qual é a minha visão? E eu trabalho isso muito, tá? E muito. E oriento as pessoas porque tem os grupos que evidenciam muito, porque a mulher... Não, a mulher, ela movimenta mais, a gente fala mais, a gente tem a questão da afetividade, você é mãe, né? Eu estou numa sala de reunião, eu escuto todo mundo. E aí eles falam para mim, como que você está ouvindo? Não, eu estou aqui, mas eu sei o que está acontecendo aqui, entende? Então é a gente poder se unir para fazer transformações que são necessárias. Legal. Então eu acho que a gente avançou muito e eu acho que se inserir as minorias não pode ser por imposição, precisa ser por capacidade. Certo. Tá? E o conhecimento ele é fundamental. O que eu não sei, eu vou buscar, eu preciso ir na fonte. E usar os recursos que a gente tem à disposição. Eu acho que é isso que nos ajuda a crescer muito, a avançar muito, né? Eu me inseri hoje, eu estou começando já um processo de saindo das instituições, mas eu já cheguei a participar simultâneo de aproximadamente 15 entidades, todas voluntárias. E aí vocês poderiam perguntar para mim, né, por quê? Eu tenho um filho de 20 anos, tá? Nascido no Paraná, conhece toda a minha realidade, conhece a minha história, tenho o maior orgulho de mim, da minha família, que ainda está no Nordeste, que continua morando. A casa que eu nasci, ela existe, né? Já perdi os meus pais, mas tenho irmãos, tenho sobrinhos, tenho amigos, e eu mantenho essa relação. Mas a gente precisa deixar um legado. A gente não pode viver a vida por acaso. E aquilo que é bom, que a gente construiu, que a gente fez, Rafa, ele precisa ser repassado, né? Então, eu sempre procurei me inserir porque é a minha forma de contribuição, de deixar um legado, ajudar na transformação de uma sociedade, que quando o meu filho tiver os filhos dele, ele vai poder lembrar de mim, dizer, não, a minha mãe fez a minha parte,
me ajudou para que eu seja o que eu sou hoje. Converso, né? Uma geração diferente, é um outro mundo, assim, vive, mas eu trago muito da minha origem, eu trago muito do que eu faço, então as minhas ausências todas são conversadas, tá? Meu filho desde pequeno, eu sempre viajei muito a trabalho, sempre participei, estou sempre em movimento, e ele às vezes, eu lembro que ele falava assim, mamãe, principalmente viagens pequenas, né? A malinha vai para onde? Né? Que dia que ela volta? Porque a malinha significava que eu estava indo para algum lugar. Então isso foi bastante marcante, mas consegui dar uma boa formação para o meu filho, ele entende o que eu faço, e tudo o que eu faço, né, eu faço como devolutiva daquilo que eu recebi. Para pessoas que muitas eu nem conheço, né, eu carrego muito comigo a questão da solidariedade por conta do que eu vivi, da minha mãe, reunia a gente, ela pegava os retalhos, ela pegava as roupas nossas que estavam mais gastadinhas, ela reformava, fazia coxas de retalho, matava o porco, dividia aquela coisa ali, levava para as comadres, para os afilhados, para ajudar e dizia que a gente tinha que compartilhar. Então, eu não sou uma pessoa que faço porque tem que ser bonito, tem que ir para a mídia social. Eu faço porque eu vivi uma história de compartilhamento, né? Então, o que não serve para mim, ele pode servir para alguém e fazer a diferença, para acolher, para aquecer, para matar a fome, né? Não faço, eu faço muito pela Rural, né? Quando eu digo faço muito pela Rural, a gente faz muita ação solidária, né? Esse ano, por exemplo, nós fizemos 3 dias de Expo Engá em 3 parcerias, né? Conversado com a diretoria, validado, a diretoria é extremamente solidária também, os grupos ajudam, né? A recolher, a gente ajuda, participa aí com o município no dia do aniversário da cidade, fomos com a igreja, né, para as entidades, que é um outro foco de atendimento. Esse ano, infelizmente, a gente teve a feira ali um pouco antes, foi o pico daquela tragédia do Rio Grande do Sul. A gente tem muitos amigos, tanto dos expositores da indústria e comércio, quanto do pessoal do gado, né, que foram afetados. Então, a gente pegou um dia inteirinho, né, e todas as doações a gente destinou, fizemos uma parceria lá com o governo do estado para poder levar essas doações. Então, assim, é dar, porque se você dá de coração, a vida te devolve com muitas coisas boas. Que legal, muito bom. Eu conecto essa resposta que você deu sobre diversidade exatamente com essa parte final do que você está falando, né? E aí você vê se eu estou entendendo corretamente, tá? Você está dizendo assim, olha, tem sim esse tema de diversidade, né? É importante que mulheres, minorias também participem, mas as pessoas precisam ser contratadas por qualificação e não porque elas pertencem a determinados grupos. Acho que essa é a minha opinião muito clara em relação a isso. E aí, então, o que é que a gente pode, então, de verdade fazer para que essas pessoas assumam com qualificação esses postos? A gente vai atrás dessas pessoas onde elas estão e a gente vai num movimento de ajudar essas pessoas, de dar oportunidade, de oportunizar, de criar meios, de ações sociais, de ações de qualificação e etc. Porque quando a gente está investindo nessas pessoas, talvez lá nos bastidores, né, daqui a algum tempo, essas pessoas elas estão, então, se aproveitando dessas oportunidades, elas podem, então, assumir com qualificação esses postos que é tão importante que elas assumam. Seria esse o resumo. Rafa, eu penso assim, tá? E eu penso e expresso isso com muita clareza. O ajudar, ele não pode ser continuado, tá? E quando eu digo ajudar não pode ser continuado para a mesma pessoa a vida toda. No sentido de criar uma dependência? Exatamente, tá? As pessoas, elas precisam entender, e eu trago muito isso para a minha realidade, né? Você ser ajudado, mas você não achar que você precisa me ajudar a vida inteira, tá? Então, a gente estimula muito, né, até pela característica cultural, que as mulheres busquem ter as suas independências, inclusive financeira, para elas poderem se inserir melhor no ambiente familiar, nas relações pessoais, nas relações familiares, né? Não que as próprias se veem. Para elas poderem se valorizarem, né? Quando você vai para as pessoas menos favorecidas, e eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso,
porque venho de uma origem, né, muito humilde, as pessoas não podem, e vou muito no Nordeste, tá? Eu mantenho essa ida e volta, vou a passeio em outros estados, né? Eu ouvi o 2022, eu fiz uma viagem para Porto Seguro e eu vi de um pequeno empresário, daqueles empresários que ficam ali, né, com artesanato, ele dizendo que as pessoas, né, porque daí eu estava como turista e ele não me identificava então como nordestina. Quando comecei a perguntar, né, se ele trabalhava com roupas de renda, né, se ele tinha aquela renda dali, se vinha, porque eu venho de uma região de rendeiras, né? O Ceará tem muitas rendeiras. E ele começou a falar que era ele, a esposa, que ele tinha a mãe que tinha uma origem também, que ela fazia renda, e que era uma pequena empresa familiar, né? Quer dizer, era um artesanato ali familiar. E aí fomos falando um pouco de política, né? Assim, ele olhou para mim e disse, olha, moça, eu particularmente, eu e a minha família, a gente é muito frustrado quando a gente vê um turista dizer que a gente, assim, enxerga a gente como submundo, né? Como pessoas menos qualificadas, né? Eu não quero ser dependente de governo, de bolsas a vida inteira. Eu não tenho. Aí ele foi contando um pouco da história, que o pai também era sertanejo, que ele tinha saído, e depois que eu disse para ele que eu era também nordestina e tal, e ele falou, as pessoas, porque daí eu perguntou onde eu morava, eu falei que morava no Paraná, né? E ele falou, vocês do Sul enxergam a gente como pessoas menos qualificadas. Eu falei, você está equivocado. Mas é claro que dependendo, né? Daí ele falou, não, a gente não quer ser assistida, a gente só quer oportunidades para poder fazer a nossa coisa. Então, eu sempre digo, ajudar as pessoas, qualificá-las, inseri-las, né? Claro que as pessoas também precisam querer, tá? Mas se elas não quiserem, a gente precisa ter um time ali, tem que dar um basta. Você tem que ajudar a pessoa, não mantê-la no ambiente coitada, ela se sentindo, porque ela não cresce como pessoa, tá? E aí sim, gente, nós temos pessoas que querem e que não querem. Agora, quem quer, a gente tem que ajudar, né? Tem que ajudar. A gente trabalha hoje, a feira, a gente acabou de anunciar os números, a gente fez muitos eventos técnicos para mostrar que você pode trabalhar com flores e ser um empresário, você pode trabalhar com soja empresarial, né, uma propriedade de médio e grande porte, você pode trabalhar com, eu estou trazendo para o universo agro, que é o que eu mais vivo, mas você pode trabalhar com o turismo rural de experiência numa pequena propriedade rural e dar rentabilidade, tá? E vale. Então, o café feito, torrado ali naquele fogão a lenha, viu? Ele tem valor, ele tem experiência, ele tem mãos que trabalharam aqui e às vezes é de uma família de 3, 4 pessoas, né? Mas assim, aí a gente vai da cidade para lá, né? A gente tem que pagar o preço que vale aquilo, porque aquilo é artesanal, aquilo, entende? Então, assim, a gente tem muitos parceiros bons que trabalham isso, a gente tenta estimular, tá? Olha, eu tive uma experiência dessa Expo Ingá, no nosso espaço agromuseu, a gente fez uma réplica de uma casa de colono, que era o que tinha nas fazendas desenvolvidas aqui no Paraná, né? Uma casa de colono em que os trabalhadores moravam nessas casas de colono. E eles tiveram, assim, a gente recebeu muita gente que chorou naquele ambiente por lembrar o passado não muito distante, né? Elas evoluíram, hoje ou elas estão na cidade ou não tem mais propriedade, mas elas evoluíram. Então, elas tiveram oportunidade e elas cresceram. Então, sou super adepta de ajuda continuada sim, mas as pessoas chegando a um ponto, elas subindo um patamar e a gente ajudando outras pessoas também para irem crescendo e transformando essa sociedade que a gente vive, né? E trazer as pessoas para dizer o seguinte, olha, junta todos os recursos que a gente tem hoje tecnológico, o mundo avançou muito, mas o humano e a tecnologia precisa se conversar e a gente precisa acontecer, né? Aproveitar que eu estou numa das empresas mais top da área tecnológica, com tantos recursos, tantas coisas boas, a gente precisa, enquanto ser humano, né, se conectar a tudo isso, sem perder a essência, mas saber usar isso para ajudar pessoas,
transformar a sociedade, porque o futuro a Deus pertence, mas Ele precisa que a gente, né, encaminhe. E é claro que vão ser líderes que vão encaminhar, né, e muitas vezes lideranças que vão fazer a transformação de uma sociedade por gerações. Muito bom. Você que está nos acompanhando aí, você acabou de ouvir uma definição da trincheira da experiência de superação da Heraclésia, sobre como ela entende diversidade e como que a gente pode, de verdade, viabilizar equidade, inclusão para as pessoas, dando oportunidade para as pessoas. É uma responsabilidade que a gente tem. Heraclésia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre voluntariado. Eu sei que você trabalha com pessoas voluntárias e queria que você trouxesse a sua visão de líder de superação aí da trincheira, né? De como que é lidar com essas pessoas. Porque no mundo corporativo, a gente tem alinhamentos combinados que a gente faz com as pessoas. Se as pessoas correspondem, elas continuam progredindo. E às vezes, se elas não correspondem do ponto de vista técnico ou comportamental, a gente desliga a pessoa, demite a pessoa, busca uma outra no mercado ou promove alguém. Então a gente tem essa ferramenta de um contrato de trabalho, né? Mas quando a gente lida com voluntários, eu aqui nos meus pensamentos, eu fico imaginando que é muito mais desafiador, né? Porque não é a ideia de demitir como demitir um voluntário. Então eu imagino que precisa de um alto nível de engajamento dessa pessoa. Ela tem que acreditar muito, tem que ter algo muito forte dentro dela para ela se movimentar, para fazer o que precisa, e que não é por força de um salário, né, ou de um trabalho, ou de uma carreira, mas por algo que faz com que ela se movimente e aquilo é importante para ela, dentro da concepção de mundo dela. E eu imagino que é muito mais difícil, então, trabalhar com voluntários do que trabalhar com pessoas que você contrata numa relação de trabalho convencional. Queria ouvir você, da sua experiência, como é trabalhar com voluntários. Olha, é muito desafiador, né? Na realidade, a gente herda um pouco dessa cultura. O Paraná ela tem uma característica, por exemplo, eu estou à frente da sociedade rural. Nós temos no estado do Paraná várias sociedades rurais, Londrina, Maringá, Astorga, Paranavaí, Santo Antônio da Platina, enfim, né? É uma característica muito aqui do sul do Brasil. E as diretorias, elas são voluntárias, né? E elas têm na sua essência o foco do desenvolvimento do setor agro. Então, se a gente tem uma entidade de segmento que precisa defender os interesses, porque veja bem, né? As nossas decisões, elas são todas de setor. Uma coisa é eu ser produtora rural, ter a minha propriedade, seja ela agricultura pecuária, agricultura familiar, boi, cavalo, soja, enfim. A outra coisa é as ferramentas que eu preciso para que a minha atividade ela se desenvolva com mais excelência, né? Então, eu dependo do aspecto climático, dependo do aspecto tecnológico, né? E dependo muito de aspecto de decisões, de tomadas de decisões que estão na esfera política. Quais são elas, né? Plano Safra, seja para um Pronaf, enfim, há um plano que seja distribuído recursos, né, para os produtores do Brasil todo de uma maneira geral, para pequeno, médio e grande produtor. Quais são as taxas de juros? Se esse recurso está inserido seguro rural, né? Se eu tenho logística de estradas para produzo, eu tenho toda a tecnologia, eu tenho minha propriedade, a tecnologia, ferramentas, o clima foi bom, produzir. Mas e a minha produção? Chegar ao produtor final. Se ela vai para o porto para ser exportada, se ela vai para ser processada, aí a gente tem muita coisa envolvida nesse processo produtivo e muita coisa empaca, né? E muita coisa não acontece. E a gente precisa ter pessoas que nos representem. Mas uma coisa é o político eleito para nos representar. A outra coisa são as entidades que precisam ser representadas da forma coletiva para que as reivindicações possam chegar para esse gestor público, né, que também precisa receber a informação e a demanda e transformar isso
numa ação de governo, seja ele municipal, estadual ou federal, que atenda a essa demanda mais global, né? Então, essas são as funções das entidades. E aí é que a gente se forma enquanto instituição para compor isso. É claro que hoje o mundo mudou muito. Eu particularmente entendo que a gente precisa mudar um pouco esses processos de entidades. Está ficando cada vez mais escasso as pessoas terem tempo e disponibilidade porque você se desgasta. Uma coisa é eu, Maria Iraclésia, cuidar das minhas coisas pessoais. A outra coisa é eu, Maria Iraclésia, ser presidente da sociedade rural, representar um segmento, os anseios dos meus produtores, né, que estão lá, dos nossos produtores rurais ligados à entidade, levar isso para um gestor público e ele me diferenciar enquanto Iraclésia, pessoa profissional, da Iraclésia, gestora da entidade. Por quê? Porque eu tenho decisões que muitas vezes eu não concordando na íntegra, mas eu preciso representar o coletivo e levar para frente o coletivo. Esse é um desafio gigante e tem que ser firme. Aí vem a decisão. Eu tenho algumas passagens da minha vida que foram muito marcantes, né? E que eu levo e eu arrasto para a minha vida. Hoje já está um pouco mais superado, mas de decisões que eu tomei institucional para representar o segmento da entidade em que nós nos conflitamos com outros parceiros de representação do segmento, por visões diferentes e interesses diferentes. Mas eu, como presidente da entidade, eu tinha que representar os meus produtores, entende? Levar essa decisão. Então, é muito desafiador, a gente se preocupa muito com esse futuro. Hoje, todo o mundo acelerou demais, né? Os processos aceleraram demais e as pessoas, se a gente não tomar cuidado, você não tem vida pessoal, não tem vida familiar nenhuma e se envolve demais com as coisas e quando você para, o tempo passou. Então, Rafa, eu acho que as entidades, de uma maneira geral, elas não são só do agro, a gente está sempre em reuniões, em eventos, em algum acontecimento com presidentes de entidades e há uma preocupação mais generalizada de como a gente precisa transformar isso num espaço não muito distante, né? Porque a formação de liderança, as pessoas se constroem e não é chegar e assumir o cargo, ela precisa primeiro querer, ter disponibilidade e ter a capacidade de fazer o que precisa ser feito e ir se construindo e tomar decisões e muitas delas extremamente difíceis. Eu tenho uma prerrogativa que eu aprendi, e é claro que a gente vai aprendendo, eu faço o que precisa ser feito. E aí é dolorido muitas vezes. Ouviu isso, audiência? Essa é uma ótima frase para quem quer ser líder da trincheira, que de fato faz diferença com a sua liderança. Pergunta para você, como você faz para engajar pessoas numa causa que você acredita? Estou sempre em movimento. Eu gosto muito do que eu faço na vida. Não é a minha posição como presidente da Sociedade Rural, presidente do IGR, faço parte da ACIM, estou em órgãos de governos assim, em cadeiras que a gente precisa ter representação. Eu gosto muito do que eu faço e, voltando ao que falei, de deixar legado, as transformações elas precisam acontecer. As mudanças, elas dependem de tomar a decisão. Então, assim, meu dia a dia, acordo super cedo, tá? Eu não abro mão de alguns rituais pessoais, familiar, né? Porque principalmente, a pandemia, ela me trouxe várias lições, né? Perda de pessoas, dificuldades em tudo que a gente fazia, desespero de empresas fechando, pessoas tendo que se refazer, se reconstruir, né? Então, e aí assim você para, e aí a gente superou, né? Mesmo com as marcas, com as dores, com tudo, e a gente voltou para um outro mundo, tá? E aí o que eu percebi, né, dentro de tudo que eu faço, que muita gente não tirou lição disso. Eu tirei inúmeras lições, mas assim, mudei algumas coisas que para mim melhoraram muito, né? Pela experiência de vida, né? A gente vai ficando mais experiente. E aí, eu sou aquela pessoa que eu faço muito pelo exemplo, tá? Chegamos assim, eu trabalho com muitas equipes diferentes
eu tenho uma rotina, né, hoje que me toma dentro das atividades que eu faço. A sociedade rural ela toma bastante tempo e a gente faz um grande evento. E preparar um evento que te demanda no mínimo de 8 a 10 meses em processos, né, não é fácil. E muita gente que nos atende dentro desses anos de pandemia, elas saíram de mercado, entraram outras pessoas ou elas se reposicionaram, né? E elas têm a mesma dificuldade que a gente, que é a formação de equipes de trabalho capacitadas ou pessoas que têm o mesmo comprometimento. As pessoas aprenderam a ficar em casa. Então, o profissional ligado à área de eventos, ele precisa ter disponibilidade. Eu faço um evento de 11 dias, gestionado. A gente já tem a data da feira do ano que vem, né? Quer dizer, eu não tenho nem 2 meses que terminou a feira, a gente já tem parte do planejamento em andamento, que precisa. Final de agosto eu termino o ano fiscal da entidade, setembro eu tenho que estar com a logo lançada, uma temática e os processos irem acontecendo, né? Então, não é algo que você faz de maneira rápida. E como é que você diz para as pessoas que isso é um evento que te gera muitas outras ações e que você vai ter muitas pessoas te atendendo, empresas, né? Você tem muitos nichos para conversar. E aí a minha equipe base é aquela equipe que tem que estar comprometida. Por quê? Porque lá no final, quando o evento acontece, o maior desafio de tudo é você pegar todas as pontas e trazê-la para o mais próximo possível. Então, tudo que nós planejamos, somos organizador do evento e você expositor, tá? Mas nesse meio tempo eu tenho um combinado de segurança, pessoas que atendem limpeza, infraestrutura que precisa ser adequada, adequação de elétrica que é gigante. Nós gastamos energia de uma cidade durante o período de montagem, período de feira e uma semana de desmontagem, de uma cidade de praticamente 20 mil habitantes. Esse é o consumo de energia, tá? Então, a gente gera isso. E isso tem que conversar com todos os expositores, com a demanda gigante de operações, né, como é uma Brahma, né, que traz uma equipe gigante de fora. Aí o expositor de máquina é uma coisa, o da agricultura familiar é outra, o do boi é outra, né? E aí você precisa, tudo isso que acontece, atendimento, estacionamento, ingresso, cursos, né? Cada segmento, ele é um contexto. E qual é o desafio? É você juntar. E aí, dizer para vocês assim, tudo é perfeito? Claro que não. Mas os aprendizados são muito grandes. O movimento que te permite conhecer caráter, integridade, conhecimento, inovação, tradição e público geral, ele te dá muitas experiências. Cabe ao gestor, às equipes de trabalho. Então, a gente deixa, assim, pessoas chaves, né? Mas são poucas, que precisam ter o conhecimento máximo do todo para a gente poder engajar. Mas essas pessoas já chegam comprometidas ou você que tem que gerar o comprometimento delas? Olha, o que a gente faz? Na equipe base, a gente gera um compromisso constante, tá? Que as pessoas vão conhecendo a instituição, vão conhecendo o que ela faz, né? A gente tem muito movimento dentro do parque o ano inteiro, de eventos que são nossos, de eventos que são de terceiro. Eu tenho uma escola de equitação, a gente continua com cavalos dentro, né? Então, assim, as pessoas vão se conversando. E a diretoria, né? Todo mundo que quer participar e tem disponibilidade, a gente faz as reuniões, faz evento. Eu brinco muito, né? Como boa nordestina, adoro comida. E a gente faz muita coisa de reunir e compartilhar, né? Aquele momento ali para a gente poder trazer as ideias, né? E assim, eu tenho o privilégio de trazer as coisas, assim, as ações e sempre ser muito bem aceita pelo grupo de trabalho. Eles se sentem seguros e a gente erra, muitas vezes a gente erra, mas muitas vezes eles se unem porque eles acreditam, né? Então a gente tem a certeza de que as coisas podem acontecer, a gente pode errar, mas que ao final tudo pode ser melhorado, né? Então eu procuro e dou o exemplo. Então, quando eu acordo cedo e vou trabalhar, eu trabalhei quase 100 dias direto agora, nesse período que antecedeu o Expo Engar, tá? Porque a gente fez umas obras e tinha que estar próximo.
para cada obra a gente tinha equipes separadas. Eu tinha gente que cuidava disso, mas tinha que sair tomando decisões, fazendo o projeto, alterando o projeto. Então não tem como você não acompanhar. E aí as equipes se sentem seguras, né? E eu sempre digo, se sentir inseguro, meu telefone está à disposição 24 horas. Então precisa perguntar. Mesma coisa do meu filho. Filho, você não tome uma decisão, não tenha medo. Por pior que seja a situação, não esconda, porque depois te gera muito mais dificuldade para você consertar. Sim. Se você errar ou ficar com medo porque eu vou brigar, né? Porque eu sou dura, só um monte de ferro com meu filho também. Não. Porque você omitir, depois você vai me gerar uma demanda maior. Talvez eu não consiga te ajudar. Eu vou te orientar. Não é que eu vou resolver a tua vida, mas eu consigo te orientar. Mesma coisa a equipe. Ah, você é centralizadora. Eu não tenho problema de ser chamada de centralizadora. Isso é algo que não me incomoda. Eu já tive muitos amigos que falam assim, nossa, inclusive da diretoria, mas você é centralizadora, tá? Aí eu salvo de uma situação, eu falo, gente, ó, é que eu conheço boa parte do todo. Então, antes que você cometa um equívoco que gere a gente lá para uma situação pior, a gente pode orientar, não que eu saiba tudo, né? Que é essa coisa do saber tudo, não. Esse cuidado, a gente não sabe tudo e o tempo passa. Então, o cuidado de não ficar ultrapassado. Vai fazendo pequenas transformações, pequenas inovações. Eu acordo muito bem-humorada, isso é uma coisa que me ajuda muito, mas é fisiológico, né? Tem gente que só acorda depois das 10, das 11. Eu acordo às 5, 5 e meia, eu já estou ligada, né? E vou trabalhar e começo o meu dia, independentemente, muito bem-humorada. Às vezes perco o humor muito rapidamente, dependendo do que aconteça. Mas eu agradeço muito, tá? Eu sou daquelas que tem o meu caderno da gratidão, todos os dias, tá? Agradeço pela vida, pela família, pela saúde, pelo que Deus me dá. Se está frio, eu não gosto, continuo não gostando de frio, mas sobrevivo, né? Agradeço, porque eu sei que tem 4 estações para a gente curtir, né? E se a gente reclama muito, a gente perde a oportunidade de enxergar, de ouvir, de compartilhar, tá? Então, assim, só que isso é aprendizado, tá, Rafa? Não é uma coisa que você nasce pronto, tá? É as experiências de vida que vão transformando você, tá? Para ser melhor ou pior. Aí a escolha, de novo, ela é nossa. E eu quero sempre escolher viver, contribuir, compartilhar, ser exemplo bom, né? Precisa ser exemplo bom. E ser referência e olhar pessoas. Porque uma coisa que me perguntaram recentemente, né? Eu recebi o título de cidadã benemérita de Maringá e brincava com os amigos. Agora sim, agora eu sou maringaense de verdade, né? É claro que eu me sinto maringaense de verdade. Mas quando eu recebi, em 2011, o título, uma medalha de mérito legislativo em Brasília, que é uma medalha concedida pela Câmara dos Deputados, um grupo super seleto, 30 pessoas no Brasil, eu nunca... assim, porque um deputado de Maringá na época, por eu ser a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil, e quando ele entrou com a proposição, um deputado que eu nunca tinha visto, do estado lá, acho que do Acre, falou, olha, eu gostaria de estar com você nessa entrega. E eles me entregaram. E eu andei 50 metros num tapete vermelho, na Câmara dos Deputados, e só tinha gente importante, assim, né? Pessoas ou com trabalho social, ou com referência, e que eu andei aqueles 50 metros, passou na minha cabeça aquilo, assim, a minha trajetória. Isso em 2011. Quando eu ganhei o prêmio Assim Mulher em 19, né, que eu tirei o sapato na minha fala e tirei por gratidão, e coincidentemente aquele dia estava fazendo 23 anos que a minha mãe havia falecido, né, e disse que, e aí eu sou Maria, né, e o padre tinha feito antes da cerimônia uma oração, né, que eu tinha pedido, e ele fez em cima de Maria. E eu tirei o sapato e disse que assim, eu gostaria de abraçar a todos, né? Mas quantas pessoas não me ajudaram? Então, que a minha gratidão era a sandália da humildade, porque com o sapato ou sem o sapato eu chegaria em qualquer lugar, desde que Deus me protegesse, né? E tal. Então, assim, para cada coisa que eu ganho de reconhecimento, né? Acredito que a vida me deu aí várias oportunidades de reconhecimentos públicos, inclusive, mas assim, porque eu preciso parar e olhar de onde eu vim,
tá? Então, não tenha o reconhecimento, né, sem parar e ter a oportunidade de rever por que você chegou lá. Eu estava no aeroporto em 2021, final de 21, acho que outubro de 21, e indo fazer uma viagem e recebi uma mensagem, tá? Olha, você está entre as 100 mulheres mais importantes do agro da Forbes, Brasil. Olhei, sabe quando você não dá? Olhei e tal, aí mandei para o pessoal da agência, falei, você sabe o que é isso? Foi rapidamente. Então, das 100 mulheres mais influentes do agro, que foi eleita, né, pela Forbes Brasil em 21, estava eu, a minha vice-presidente, a dona Cecília Falavinha, Mariana Beckhauser e mais 3 mulheres do Paraná. Nós somos em 6, das 100, acho que o Paraná foi a que ficou. Eu nunca fui consultada pelo que faço, entendeu? Quer dizer, é uma avaliação, ela é consultada, ela tem todo um critério, toda uma base, né, que olharam mulheres do Brasil inteiro e a gente estava lá. E aí eu fiz uma festa, né? Peguei, porque 3 eram de Maringá, né? E a gente deu toda a visibilidade e, coincidentemente, eu estava indo para o Nordeste e aí liguei para os meus familiares e disse para eles, olha, daquele sertão onde a gente plantava algodão, né, coentro, que a minha mãe fazia umas hortas, né, ia buscar água distante, mas tinha sempre uma água para cuidar daquela horta. Eu falei, eu estou aqui, então eu quero compartilhar com vocês. Então, eu sempre digo que a humildade é algo que precisa caminhar com a gente, sem soberba. Você pode chegar a qualquer lugar, mas olha para trás, porque a gente se constrói. E é nessa construção que a gente se faz como pessoa, como líder, como ser humano e como cidadão. Muito bem, Heraclésia. Muito obrigado por compartilhar esse seu depoimento, né? Um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, de superação, de liderança inovadora, desbravadora. E o que eu estou entendendo aqui não tem como não ser uma pessoa comprometida quando a gente anda perto de você. Porque você vaza comprometimento por todos os poros, né? Tá sempre antecipando os problemas, né? Tá dando o exemplo, tá preocupada com que as coisas de fato aconteçam. E uma expressão que você usou aí que eu achei bem legal, eu sou firme, né? Essa firmeza sua aí com certeza vai gerar pessoas comprometidas. Muito linda a sua história, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero dizer mais uma vez, é uma grande honra, um grande privilégio para a gente ter você aqui com a gente hoje, tá? E ouvir a sua história e a gente sair daqui, juntamente com a nossa audiência, entendendo que vale a pena a gente batalhar, e tem sempre um caminho de superação, que existem oportunidades que precisam ser agarradas, e uma palavra que você usou quando você estava falando sobre seu filho, agora há pouco, você usou a palavra legado, né? Filho, a gente precisa deixar um legado. Então, eu quero te agradecer pelo legado que você está deixando com a sua vida, com a sua história, não só para a sociedade maringaense, mas para todas as pessoas que ouvirem de você. É um grande legado, um grande modelo de liderança, de acreditar que a vida pode ser diferente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar da sua trajetória com a gente. Super agradeço mais uma vez essa oportunidade, dizer que estar aqui é importantíssimo para mim, né? E sempre digo, ocupar os espaços, né? Eu estar sentada aqui, né, representando entidades, o meu trabalho, a minha vida, é o que eu trouxe para a vida. E sempre digo, eu dou muita palestra, eu procuro repassar o máximo que eu aprendi e sempre digo, olha, são coisas importantes. Se você vê uma cadeira vazia, você precisa ocupar, se você for capaz. Não deixa que alguém, né, ocupe e que ela não te represente, que é o mesmo exemplo da caneta, tá? Quantas vezes a minha vida, a sua vida é decidida por uma caneta, por uma assinatura, né? Então, se é para ela estar na mão de quem não te representa, de quem não te defende, se capacite, ocupe espaço, sente na cadeira, pegue a caneta, tome a decisão, transforme a sua vida e a vida do próximo, porque é assim que a gente, né, vai chegar aonde tem que chegar. E a gratidão, eu quero deixar aqui, primeiro, a gratidão por essa oportunidade de estar aqui
e deixar assim para cada um de vocês que nos assiste. A vida é para todos, viver para poucos, na plenitude que a gente precisa, tá? Agora, acreditar na gente é essencial e ajudar a transformar a sociedade, ela depende de mim, de você e de muitos, mas faça a sua diferença. Não importa quem você seja, às vezes o pequeno para você ele é grande para alguém, então faça a diferença. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, parabéns, obrigado por estar nos acompanhando, até o próximo episódio.